Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de novembro, nós celebramos a dedicação de duas grandes igrejas, grandes basílicas, né? São duas das 4 basílicas maiores, que só existem 4 no mundo. A Basílica de São Pedro, que está no Vaticano, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros da cidade de Roma, né? Antigamente era fora dos muros, agora a cidade cresceu muito mais. Celebramos a alegria do dia em que aquelas igrejas foram dedicadas. Na verdade, nós agradecemos ao bom Deus, porque Ele, na sua misericórdia e na sua providência, nos deu como sustentáculo da igreja 2 grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. É a memória deles também que hoje nós celebramos. Os dois completamente diferentes, personalidades completamente diferentes, vidas completamente diferentes. São Pedro, o pescador da Galileia, com uma formação cultural muito limitada. Pescador não tinha tempo de ir para a escola estudar, né? Desde criança tinha que trabalhar e tinha que pegar peixes para sobreviver, né? E sustentar a sua família. Além disso, um homem de uma personalidade muito volúvel. A uma hora ele dizia uma coisa, daqui 5 minutos ele mudava de opinião, mas ao mesmo tempo tomava decisões terríveis, irrevogáveis. Mas a característica fundamental de Pedro é que ele tinha um coração de criança. E olhando para essa característica fundamental de Pedro, que amava profundamente a Cristo, Jesus o escolhe para ser o príncipe da igreja, o primeiro dos apóstolos. E Jesus foi extremamente fiel a Pedro, desde o dia que o chamou até depois da ressurreição, quando ele aparece lá no mar da Galileia, que faz outro milagre da multiplicação dos peixes dentro do mar, da pesca milagrosa. Jesus continua fiel. Hoje nós vemos no Evangelho Jesus sendo fiel a Pedro, segurando ele pelo braço e dizendo: coragem, sou eu que estou aqui, você está com medo por quê? Eu vou te sustentar. E essa característica de Pedro, ela permeia os séculos. Desde Pedro até hoje é assim. A igreja de Pedro muitas vezes vacila e Jesus vai lá, segura o braço dela e traz de volta. Nós vivemos estes séculos, né, esses milênios, sempre nesta agonia. De um lado nós tínhamos santos grandiosos e perfeitos, homens e mulheres maravilhosos. De outro lado nós tínhamos grandes pecadores da igreja que envergonhavam profundamente a igreja. Sempre foi assim. Mas o Senhor sempre ali presente, segurando a Santa Igreja de Deus. Pedro, o primeiro dos apóstolos. São Paulo, nós vimos até aqui um pequeno relato dos Atos dos Apóstolos hoje, né? São Lucas escrevendo o que aconteceu com eles. Paulo foi para Roma, ficou em Roma numa casa alugada durante 2 anos. Ali ele atendia os cristãos, ele falava de Jesus Cristo, anunciava o Evangelho e fazia com que a igreja nascesse. Paulo completamente diferente, um homem estudado, letrado, falava várias línguas, principalmente a língua moderna da época, que era o grego. Um homem forjado na grande escola de Jerusalém, chamada a Escola de Gamaliel. Um homem de retórica, um homem de pensamento lógico, de uma força, de um espírito de anúncio que era extremamente necessário para que a igreja fosse a cantos que outros não conseguiriam levar. São Paulo. São Pedro e São Paulo, as 2 colunas. Hoje a igreja do mundo inteiro celebra estas 2 cadeiras, né? A cátedra de São Pedro. Cátedra quer dizer aquela cadeira central ali, né? Não é uma cadeira qualquer como a cadeira da minha mesa. É a cadeira no lugar onde alguém preside. Que em Cuiabá tem ali na Basílica, né, na nossa catedral, a cátedra do bispo, a cátedra do nosso bispo Dom Milton. Aqui na paróquia está a cátedra do padre, do pároco, né? No caso aqui sou eu. Mas o que é interessante
o que é importante é justamente isso: a fidelidade de Deus, de cuidar da igreja, de ser amoroso, de ser carinhoso, de ser bondoso, de saber compor de uma forma extraordinária pela ação do Espírito Santo este grande mosaico da igreja. Ele vai encaixando as pedrinhas. A gente que está aqui no meio dessa bagunça, a gente vê só algumas coisinhas, mas ele vê o desenho inteiro, o mural inteiro. Ele, na sua bondade e na sua providência, vai sustentando e guiando a igreja. Ele continuará fiel, e a gente precisa crer nisso até o final. Prevalecerá a palavra que ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. É claro que vai ter dias que a gente vai passar pelo medo da barca que parece que vai afundar, das ondas que se levantam, da gente que afunda no meio do mar, dos escândalos, das vergonhas e uma série de coisas. Tem dia que parece que vai afundar, mas tem dias, e isso ele vai fazer sempre, ele vai lá, vai pegar a gente pela mão e vai trazer de volta, e ainda vai apontar o dedo na cara da gente e dizer assim: você está com medo do quê? Não confia não? Gente de pouca fé. Deus é bom, sempre bom.